Olá, querido aluno, tudo bem com você? Aqui é o professor Wesley. Essa é a nossa primeira aula do módulo de Neuropsicofarmacologia. E essa aula introdutória, ela visa aqui comentar acerca do que é neurotransmissão, discutir aí alguns aspectos históricos, para tornar mais intuitivo a nossa playlist de neuropsicofarmacologia. Ou, se preferirem, simplesmente psicofarmacologia. Então, vamos lá? Então, nesse vídeo, basicamente, o que a gente vai discorrer é, primeiro, o histórico da neurotransmissão. Então, a gente vai ver aí como que se deu a descoberta dos neurotransmissores, quais foram os aspectos aí significativos acerca da neurotransmissão. Comentaremos aqui acerca das sinapses e os tipos de sinapses, beleza? Então, vamos lá? Tcharam! O primeiro protagonista aqui, quando comenta-se sobre a história da transmissão química ou da neurotransmissão, data aqui do final do século XIX, que é o Charles Sherrington, e foi o primeiro cara que cunhou o termo sinapse. E aí, basicamente, você deve estar se perguntando, tá, mas o que o Sherrington queria falar com sinapse? Simplificadamente, o que o Sherrington nos trouxe é que a sinapse seria justamente uma zona especializada de contato entre neurônios. Em outras palavras, a gente pode conceber a sinapse como uma forma de comunicação entre neurônios que estarão de maneira contígua entre um e outro, ou seja, está junto, mas não necessariamente grudado um no outro. A gente vai discorrer com mais detalhe nas próximas aulas esse conceito. Mas quem cunhou o termo sinapse pela primeira vez foi o Sherrington. E aí, logo em seguida, surge um cara, o John Langer, que ele basicamente propõe aqui a ideia de que haviam substâncias receptivas nas células. E aí você deve estar se perguntando, tá, mas como assim substância receptiva? Para o John Langer, a ideia central é que provavelmente havia alguma substância que eventualmente poderia ser ancorada numa célula e a partir disso gerar alguma resposta. E aí um detalhe interessante é que ele é o primeiro cientista, neurocientista de fato aqui, a pensar na questão do sistema nervoso autônomo. Então, ele observou, por exemplo, alguns efeitos semelhantes entre extratos da glândula adrenal, que possuem aqui adrenalina, e da estimulação aqui de nervos sinápticos. E aí, aqui não sabe, quando a gente comenta aqui de sistema nervoso autônomo, trata-se justamente de um sistema, uma porção do sistema nervoso que vai conduzir eh, respostas do sistema nervoso central para órgãos e glândulas. E o sistema nervoso autônomo, que nós veremos aí mais adiante aqui no curso de neuropsicofarmacologia, ele é subdividido em porção simpática e parasimpática. Um aspecto mais significativo ainda a ser destacado sobre o sistema nervoso autônomo é que ele vai conduzir uma informação que vem do sistema nervoso para órgãos e glândulas e musculatura lisa, tá? No entanto, isso daqui não é conduzido lá para a musculatura esquelética. E a gente vai ver que tem uma importância muito significativa na hora que a gente vai pensar na ação de psicofármacos, beleza? E aí, um outro cara que surge aqui na história é o Thomas Eliot, tá? Que basicamente o que ele nos propõe? Lá em meados de 1904, 1905, não é bem certo aí se foi em um ou outro, ele nos traz que a adrenalina ele deveria ser liberada aí por neurônios presentes aí na porção simpática, cada vez que um impulso nervoso chegasse à periferia. Então, o que ele nos traz aqui de informação interessante é que é basicamente a presença do sistema nervoso simpático liberando um neurotransmissor, o que já sugeriria uma ideia de sinapse química, beleza? E aí, quando esse impulso nervoso chegava à periferia, você tinha a estimulação desses nervos simpáticos secretando adrenalina. Um outro cara muito importante aqui a ser descrito nesse momento é justamente o Henry Daly, tá? Farmacologista que fez experimentos aí tanto com noradrenalina quanto com acetilcolina. São dois neurotransmissores aí, ele fez acetilcolina e noradrenalina sintética e uma série de várias drogas que mimetizavam o efeito de estimulação dos nervos sinápticos, simpáticos, perdão, e parasimpáticos. E aí você deve estar se perguntando, tá?
qual que seria a importância do Erin Daily? A importância, gurizada, é que nesse inteirinho de tempo tinha uma briga ferronha, ferronha, ó, momento fofoca histórica, entre o pessoal da farmacologia versus o pessoal da fisiologia. Por quê? Os farmacologistas falavam o seguinte, olha, a neurotransmissão ela é puramente química. Em contrapartida, os fisiologistas falavam, não, mano, vocês estão viajando, nada a ver. O rolê é muito rápido de acontecer, então provavelmente trata-se aqui de de uma transmissão elétrica, é uma sinapse elétrica. E aí eles ficavam nessa treta nervosa, é química ou é elétrica? E aí ficava nesse embate entre um e outro. E aí surge esse grande bonito aqui, o outro Liu, tá? O outro Luffy, perdão, ele é o primeiro a fazer uma evidência direta da mediação química dos impulsos nervosos. E aí você deve estar perguntando, mano, como que esse cara conseguiu fazer essa comprovação de fato? Fofoca histórica de novo, meus amores. O outro Luffy, ele teve um sonho. Se liga, ele teve um sonho, uma brisa, vou até mostrar aqui pra vocês, na qual ele fala o seguinte, ó. Na noite anterior ao domingo de Páscoa daquele ano, 1921, eu acordei, acendi a luz e rabisquei umas poucas notas. Me ocorreu às 6 da manhã que durante a noite eu havia escrito algo muito importante, mas não conseguia decifrar meus rabiscos. Na noite seguinte, às 13 da madrugada, a ideia voltou. Era o desenho de um experimento para verificar a hipótese de transmissão química, que eu havia pensado 17 anos antes. Levantei imediatamente, fui para o laboratório e realizei um experimento simples em um coração de rã, seguindo o desenho noturno. Aí você vai perguntar, mano, mas como assim? Qual que foi a brisa do cara? Te liga. O experimento do Louvre foi basicamente o seguinte: ele pegou, basicamente, dois corações de rã, então ele isolou dois corações de rã. O primeiro coração aqui apresentava o nervo vago, tá? E o segundo não havia o nervo vago. E aí o que acontece? Esses dois corações que ele retirou de uma rã, ele manteve em uma solução salina que conseguiria ser transferida entre uma e outra. E aí o que acontece? Nesse primeiro coração, ele fez uma estimulação no nervo vago e percebeu-se que essa estimulação no nervo vago fez com que houvesse uma diminuição dos batimentos cardíacos. Aí ele falou, beleza, né? Aí ele pegou esse fluido aqui, essa solução salina, e transferiu para esse segundo coração aqui. E adivinha o que aconteceu, gente? Quando ele fez essa transferência, aconteceu que basicamente os batimentos cardíacos aqui também diminuíram. Então, muito provavelmente, havia-se alguma coisa ali nesse fluido salino, alguma, alguma substância, perdão, que provavelmente acarretava nessa diminuição do batimento cardíaco. E aí o outro Luffy, ele falou, mano, o nome desse rolê é Vagustov. Aí você vai falar, tá, professor, mas e aí, o que isso quer dizer de fato? O fato é que tanto o outro Luffy quanto o rei deles e outros colaboradores aí, entre 1929 e 1936, descobriram que tanto a acetilcolina quanto a noradrenalina, de fato, eram aí neurotransmissores do sistema nervoso autônomo. Com destaque em especial aqui, que lembra lá do Vagustov que eu falei, que foi aquele termo que o Otto Luvio deu lá para aquela substância que muito provavelmente estava na solução salina? Pois é. Adivinha o que era aquilo? Acetilcolina, tá? E aí, tanto o Otto Loewi e o Daler, eles ganharam um prêmio Nobel de Medicina lá no ano de 1936, em decorrência aqui dos trabalhos na transmissão química entre os neurônios. E aí você deve estar falando, tá, beleza, ele descobriu neurotransmissores, mas e aí, será que é neurotransmissão química? Será que é neurotransmissão elétrica, etc. E aí os fisiologistas, eles estavam lá descrentes ainda, eles falavam, não, cara, isso aqui é um efeito elétrico, porque é muito rápido. E aí um dos caras que se opunham a isso, um dos fisiologistas que se opunham, era justamente esse John Ehlers, lá no ano de 1951,
numa situação agora que você já tinha um avanço aí dos estudos de eletrofisiologia, estudos eletrofisiológicos e etc., ele descobriu que de fato acontecia sinapses químicas aqui no sistema nervoso central da seguinte maneira: ele começou a estudar sinapses inibitórias na medula espinal, tá? E aí um detalhe interessante é que ele começou a mensurar os níveis intracelulares. E de fato ele descobriu que a neurotransmissão é um evento químico e por fim aí os neurofisiologistas acreditaram aí de fato que não se tratava de uma sinapse elétrica, mas sim de uma sinapse química. Para quem quiser aprofundar aqui acerca da descoberta dos neurotransmissores, eu recomendo esse artigo aqui do Wallenstein, do Brain and Cognition. Maravilhoso esse paper, ele descreve muito com mais detalhes aqui acerca dessa história. Tô dando um apanhado geral aqui para contextualizá-los acerca aí do estudo da neurotransmissão. E aí, quando a gente pensa em sinapse, eu quero que vocês entendam que é uma junção especializada na qual você vai ter comunicação entre um neurônio e uma outra célula, que pode ser um outro neurônio ou uma glândula ou tecido-alvo aí que precisa atuar. E aí, o que é importante a gente se atentar? Você tem aqui os impulsos elétricos e você vai ter essas porções aqui que a gente chama de terminais axonais, que liberam os neurotransmissores que vão comunicar-se aí com uma outra célula que pode ser geralmente o neurônio. Um detalhe importante é que essa porçãozinha aqui dos terminais axonais nós denominaremos como os terminais pré-sinápticos. E essa outra porção a qual está havendo-se essa comunicação, nós chamaremos de neurônio pós-sináptico ou pós-sinapse. Beleza? E aí um detalhe importante que eu queria fazer aqui menção a vocês para tornar-se mais elucidativo e não ficar tão etéreo, é uma distinção entre sinapse química e sinapse elétrica para a gente entender aí qual que é a diferença entre uma e outra. Então vamos começar aqui pela sinapse química. Na sinapse química, o que é importante a gente se atentar e a gente vai discorrer com mais detalhes nas próximas aulas. Você tem aqui um potencial de ação, e esse potencial de ação ele vai deflagrar agora a abertura de canais iônicos, e esses canais iônicos eles vão estimular com que haja aqui toda uma alteração dentro do neurônio, de maneira a qual você vai ter aqui a formação de vesículas sinápticas, que vão ser agora exocitadas por essa porção aqui dos terminais axonais, de maneira a qual esses neurotransmissores eles são agora direcionados para um terminal pós-sináptico, que é justamente aí um outro neurônio ou uma glândula, por exemplo. O fato é que nesses neurônios pós-sinápticos você tem a presença aqui de receptores, que pode ser ionotrópicos ou medanotrópicos, que vai aí deflagrar toda uma mudança no potencial de membrana, expressão gênica, uma cascata bioquímica e etc. Se atentem em especial que entre esse neurotransmissor, perdão, entre esse neurônio e esse outro neurônio aqui, por exemplo, você tem uma região contígua, que nós chamaremos de fenda sináptica. Então, vocês percebem que eles não estão propriamente ditos juntos, né? Eles não estão colados, se assim posso dizer. Em contrapartida, na sinapse elétrica, o que acontece? Você tem aqui um potencial de ação, e esse potencial de ação ele é agora transmitido de uma célula para outra. Então, você tem aqui algumas regiões especializadas, alguns sítios especializados, que nós chamamos aqui de gap junctions, ou junções comunicantes. E um detalhe muito importante que eu acho que precisa ser mencionado aqui para não dar ruim é que quando você pensa na sinapse química, ela é sempre unidirecional, então só tem um único sentido. Na sinapse elétrica, ela pode ser bidirecional, tá? Então você pode perceber que pode vir daqui para cá ou daqui para cá. Para além disso, um outro aspecto muito importante a ser destacado aqui é acerca aqui das junções comunicantes. Então, um aspecto muito interessante é que quando a gente observa a questão desses canais aqui, você vai ter uma série de proteínas que nós chamamos de conexinas. Essas conexinas elas se juntam para formar um connexon, tá? Então, 6 conexinas juntas se formam aqui um connexon,
que é justamente esse canal aqui comunicante que vai propiciar a comunicação entre uma célula e outra. Para além disso, essa comunicação ela é extremamente rápida, tá? É uma junção célula a célula e ela é bidirecional. Então aqui tem uma outra esquematização dos connexons. Ele está aqui fechado, o aberto, e ele permite esse intercâmbio de íons entre uma célula e outra. Então, sintetizando-se aqui a sinapse elétrica, qual que é o aspecto que precisa ser tomado atenção? Ela tem ausência de mediadores químicos, então você não tem neurotransmissores aqui associados. Tem-se aqui as gap junctions, ou junções comunicantes. Você tem aqui um fluxo bidirecional e elas são extremamente rápidas. Ao passo que a sinapse química, ela envolve agora a presença de um neurotransmissor, você tem aqui a porção da fenda sináptica, é um fluxo unidirecional, tem a porção aqui pré-sináptica, pós-sináptica, e a gente vai ver mais adiante no nosso curso aqui, principalmente quando a gente for discorrer acerca da ação farmacológica e de alguns psicofármacos, que pode ter algumas situações de inibição ou excitação. Mas por fim, mais ou menos importante, eu queria trazer a vocês que justamente quando comenta-se sobre neurotransmissão, nós temos aí alguns tipos de arranjos sinápticos. Eu tenho um arranjo a qual eu denomino axodendrítico, ou seja, você tem aqui um terminal axônico comunicando-se aqui com um dendrito. Você tem um arranjo sináptico chamado de axossomático, ou seja, o terminal axonal ele comunica-se aqui com a porção do corpo celular ou do soma, se preferirem. E você tem um outro arranjo, perdão, que nós denominamos como axo-axônico, que é basicamente uma situação na qual você tem aqui um terminal axônico comunicando-se com outro terminal axônico. O aspecto mais interessante a ser destacado aqui, em especial sobre esse terceiro tipo aqui, o axoaxônico, perdão, é que basicamente quando você tem essa situação, isso daqui acaba modulando uma outra forma de neurotransmissão ou de sinapse, que seria essa segunda aqui, que é a axossomática. Então, basicamente, o arranjo sináptico axoaxônico, ele modula o arranjo axônico-somático de maneira a qual você pode aumentar ou diminuir a liberação de neurotransmissores, ou seja, você pode ter uma estimulação ou uma inibição desse segundo tipo aqui, mediante esse terceiro, tá? E aí, para finalizar nossa aula, um aspecto muito interessante é que a gente precisa conceber agora que pensar em sinapses, pensar-se em redes neurais, não é sempre, neurônio, neurônio. Você pode ter um neurônio ele sendo aqui, de certo modo, recebendo vários estímulos de outros neurônios, vários, tá? Alguns podem ser inibidores, outros podem ser estimuladores, e aí a depender da somatória, se é mais preponderante, estimulação excitatória ou inibitória, você vai ter uma resposta frente a isso. Mas a essa sinapse clássica, a qual nós mostramos que é sempre neurônio, neurônio, é só um modelo, elucidativo e didático para vocês conceberem a ideia de sinapse. Porque na realidade você tem aqui múltiplos inputs sinápticos acontecendo simultaneamente, tá bom? E, por fim, a literatura adotada aqui para nossa aula foi o Beer, o Neurociência Desvendando o Sistema Nervoso, capítulo 5, o Ringer-Dahler, o capítulo 3, e o Golan, que é a Bíblia Sagrada aqui da farmacologia, o primeiro capítulo. Tá bom? Muito obrigado, um super beijo e até a próxima aula, a qual nós discorreremos especificamente da neurotransmissão aí, entendendo como que é de fato esse processo. Um super beijo e até lá!